Oi, gente, vamos iniciar mais um dia e vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 6, versículo 3, que vai dizer assim, a partir do versículo 3. E a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus. Por causa do teu amor, livra-me da morte, pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas, e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar, e quase não posso enxergar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando choro. Ele me escuta quando peço ajuda, e atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão de repente em completa confusão. O que Davi está dizendo aqui? Foi Davi que escreveu esse salmo. E, gente, olha só. Aqui está falando dos motivos que ele tinha para chorar. E a alma dele estava aflita. Quantas vezes nós estamos assim, com a alma aflita, sabe? Sem solução para os nossos problemas. Ou apenas cansado. O estresse, sabe? Do dia, da semana. O acúmulo de tarefas. Quantas vezes a gente se rende assim, sabe, ao cansaço e só chora, só quer um alívio, só quer um descanso. Davi, nesse momento, ele procurou ao Senhor porque queria que o Senhor livrasse ele dessa angústia, dessa tristeza que ele estava sentindo. Ele fala, vem salvar a minha vida, ó Deus. Então, quantas vezes a gente está num momento difícil, mas a gente não clama para que Deus venha e nos salve, para que o Senhor venha e restaure a nossa alegria. Às vezes a gente só fica murmurando, ou só, ai meu Deus, por quê? Ai, por que o Senhor deixou isso acontecer? Ah, de novo isso comigo? Só eu que passo por essas coisas? Então, às vezes a gente não se coloca numa posição de que precisamos de ajuda, às vezes a gente só se rende, como se fosse aquilo e ponto final, vai ficar daquele jeito. Nós precisamos entender que o Senhor muda destino, o Senhor transforma histórias, Ele reescreve as nossas histórias. E por isso a gente precisa clamar para que Ele venha e nos restaure da tristeza, restaure a nossa alegria, a nossa força, o nosso ânimo, que Ele nos dê estratégias para se posicionar, para a gente se posicionar diante dos nossos problemas. Então é isso que a gente precisa fazer, clamar por uma ajuda, por uma solução do Senhor, e não apenas reclamar, e não apenas se render. O salmista, ele não está só falando do quanto está difícil, mas ele está clamando por um socorro, e isso é agir. Agir para buscar uma solução, para buscar uma transformação daquele cenário. Ele não está falando, ó Senhor, está acontecendo isso, o Senhor não vai fazer nada não, e aí? Ele não está fazendo isso, ele está bem salvar a minha vida, Senhor. E depois, gente, ele se lembra de quem está com ele. Olha só, ele fala, afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus ouve meu choro. Ele me escuta quando peço ajuda. Está no versículos 8 e 9. E então ele está lembrando de quem é Deus na vida dele. E quantas vezes a gente se esquece de quem é Deus na nossa vida? Às vezes a gente se esquece que Deus escuta as nossas orações, que Deus se lembra de tudo que nós falamos para Ele, que Ele se importa com isso. Então muitas vezes ficamos esquecidos de quem Deus é na nossa vida e de que Ele está lutando por nós e que Ele quer saber como você está se sentindo a cada momento. Ele quer saber de tudo que se passa na sua vida. Então o salmista sabia exatamente quem Deus era na vida dele, e por isso ele recorreu mais uma vez ao Senhor e decretou no final que todos aqueles que eram contra ele, na verdade, iriam perecer, porque o Senhor Deus estava com ele, porque o Senhor Deus ouvia as orações dele. E isso é a parte mais bonita, porque a gente precisa saber que os nossos problemas, as nossas dificuldades não permanecerão diante de nós enquanto o Senhor estiver conosco. Então que você creia nessa mensagem e até amanhã.